Imagine que você está numa sala com duas portas. À sua frente, a porta da esquerda e a porta da direita. Ninguém te diz qual escolher, nenhuma pista, nenhuma razão óbvia para preferir uma à outra. Você escolhe a da esquerda. Agora pensa, por que a esquerda? Talvez você diga, foi aleatório, foi instinto, foi livre. Mas pensa de verdade. Algo no seu cérebro avaliou as duas opções antes de você saber que estava avaliando. Alguma preferência, alguma memória, alguma associação que você não escolheu ter, inclinou a balança antes de você chegar para decidir. Você não escolheu a porta da esquerda, você descobriu que tinha escolhido. Nos anos 80, um neurocientista fez um experimento simples. Pediu para voluntários moverem o pulso quando quisessem e marcassem o exato momento em que sentiam a vontade de se mover. Enquanto isso, monitorava a atividade elétrica do cérebro. O resultado perturbou décadas de filosofia. A atividade cerebral que iniciava o movimento começava até meio segundo antes de a pessoa relatar ter decidido mover. Meio segundo pode parecer pouco, mas é tempo suficiente para o cérebro iniciar uma ação inteira antes de você ter qualquer sensação de ter escolhido fazê-la. A decisão já estava acontecendo. Você chegou depois, sentiu a vontade e achou que tinha começado. O que chamamos de "eu decidi" pode ser, na maior parte das vezes, o cérebro te avisando de uma decisão que já tomou sem você. Você não é o autor da escolha, é o primeiro leitor dela. Mas isso é só a superfície, porque tem uma camada mais funda que nenhum experimento precisa provar, porque segue diretamente da lógica. Pensa no pensamento que você está tendo agora. Esse pensamento foi causado por neurônios disparando no seu cérebro. Esses neurônios dispararam porque estão num estado específico neste momento. Esse estado é resultado da sua biologia, das suas experiências, do que você comeu hoje, de quanto dormiu, de tudo o que aconteceu com você até aqui. E tudo o que aconteceu com você até aqui foi causado por coisas que existiam antes de você nascer. Você não escolheu sua genética, não escolheu a família em que nasceu, o país, a época, a língua que aprendeu primeiro. Não escolheu os medos que adquiriu antes de ter palavras para descrevê-los. Não escolheu quem você se tornou antes de poder questionar quem estava se tornando. Nada começou em você. Cada escolha que você faz é o resultado de uma cadeia de causas que se estende para muito antes do seu nascimento e que você nunca teve a oportunidade de interromper. Você não entrou na cadeia, você nasceu dentro dela, já em movimento, já determinada. Se isso for verdade, nenhuma escolha foi realmente sua. Você foi o lugar onde a cadeia passou, não quem a iniciou. E aqui está onde o argumento para de ser filosófico e começa a ser pessoal. Pensa em alguém que te machucou de verdade, não um mal-entendido, não um erro, algo deliberado, algo que custou. Agora aplica o determinismo a essa pessoa. Ela cresceu de um jeito específico, passou por coisas específicas antes de ter escolha sobre o que passava. Desenvolveu padrões de comportamento que não escolheu desenvolver, que foram moldados por causas que existiam antes dela existir. E no dia em que te machucou, estava sendo exatamente o que todas essas causas fizeram dela. Não estava escolhendo, estava cumprindo. Ela podia ter agido diferente? Se o determinismo for verdade, não. Da mesma forma que você não podia ter sido diferente do que foi em nenhum momento da sua vida. Sente como isso deforma algo por dentro? Não é conforto, é vertigem. Porque se ninguém escolheu nada de verdade, a raiva que você sente não tem onde pousar. Você quer responsabilizar alguém, mas responsabilizar pressupõe que havia uma escolha. E se não havia escolha, o que você está fazendo com essa raiva? E a culpa que você carrega sobre as próprias falhas também não tem endereço. Você errou.
Mas podia ter feito diferente? Se a cadeia determinava o que faria, a culpa é sua ou da cadeia? E se é da cadeia, a quem você pede perdão? Mas aqui está o paradoxo que ninguém resolve. Você sabe de tudo isso, ou pelo menos agora sabe, e vai continuar fazendo planos para amanhã. Vai continuar sentindo culpa quando falhar. Vai continuar cobrando as pessoas que te decepcionarem. Vai continuar querendo crédito pelo que fizer bem. O comportamento não muda. A teoria não desce para o corpo. Você pode defender o determinismo numa conversa e 5 minutos depois ficar com raiva de alguém por uma escolha que, segundo você mesmo, essa pessoa não podia ter feito diferente. É quase cômico, se não fosse tão revelador, porque isso mostra que o livre-arbítrio não é uma crença que você escolhe ter. É uma estrutura que o sistema nervoso humano não consegue dispensar. Você não acredita no livre-arbítrio porque avaliou as evidências e concluiu que existe. Você acredita nele porque foi feito para acreditar, da mesma forma que foi feito para sentir fome, para sentir medo, para sentir que as coisas importam. O livre-arbítrio pode não ser verdade, mas funciona como verdade, independente do que a mente consciente acredita. Você não consegue viver sem ele, mesmo sabendo que talvez não exista. E isso abre a última pergunta, a mais desconfortável de todas. Se o livre-arbítrio é uma ilusão necessária, o que acontece com tudo que foi construído em cima dela? A responsabilidade legal, o mérito que justifica as diferenças entre o que cada um conquista, a culpa moral que sustenta o arrependimento genuíno, a punição que faz sentido só se quem errou podia ter feito diferente. Se ninguém escolheu nada de verdade, ninguém merece punição, mas também ninguém merece recompensa. O criminoso não escolheu ser quem é, foi feito assim. Mas o juiz também não escolheu punir, foi feito assim. E a vítima não escolheu sofrer, foi feita assim. Todos no mesmo trilho, ninguém com a mão no freio, e a sociedade inteira funcionando como se todos tivessem escolhido, porque é a única forma de continuar funcionando. Talvez a ilusão não seja um erro que precisamos corrigir. Talvez seja a fundação que sustenta tudo e que, se removida, não nos tornaria mais livres, nos tornaria apenas incapazes de viver juntos. Voltamos à sala com 2 portas. Você escolheu a da esquerda, ou a da esquerda foi escolhida através de você. A diferença entre as 2 frases pode ser a maior diferença que existe, ou pode não fazer diferença nenhuma para como você vai viver os próximos 5 minutos. Você vai sair daqui e tomar decisões. Vai chamar de escolhas. Vai se responsabilizar por algumas e culpar outros por outras. E talvez seja exatamente isso, essa ficção funcional que não conseguimos abandonar, a coisa mais humana que existe. Não a liberdade, mas a necessidade irresistível de acreditar nela. Até a próxima. Se é que existe uma próxima, para quem ainda está aprendendo que talvez a questão não seja se você é livre, mas o que você faz com a sensação de liberdade que não consegue largar, mesmo quando sabe que pode ser apenas isso, uma sensação.